Oi, gente, eu me chamo Letícia Parks e esse é o programa número 26 do nosso querido Falando em Marx, aqui do canal Ideias de Esquerda, do Esquerdo Diário. E a gente vai tentar dialogar com uma pergunta que não é nada simples. A pergunta quem é negro no Brasil é o produto de muitas crises de identidade, conflitos interpessoais, perdas de amizade e muito debate político, teórico e estratégico da história do Brasil. Muita gente, quando se faz essa pergunta, alguém logo em seguida vem e responde: bom, não é tão difícil assim, é só perguntar para a polícia brasileira, porque eles sabem quem é negro no Brasil. E a verdade, gente, é que sim, de uma certa forma, essa é uma pergunta simples. Mas a verdade é que por conta da luta de classes e do medo da luta negra e indígena no Brasil, a burguesia brasileira fez de tudo para tornar essa pergunta uma das perguntas mais difíceis de se responder. Então, vamos aí para todo esse emaranhado de problemas, porque a gente está aqui para isso, debater então essa pergunta nada simples: quem é negro no Brasil? E vem a vinheta. Bom, gente, para começar o diálogo sobre essa pergunta, que eu já aviso, talvez a gente não consiga responder nesse programa de hoje, eu queria deixar alguns recados. Lembrem-se que a gente faz parte dessa mídia internacional, que é o Esquerdo Diário, presente em 14 países, em 7 idiomas, e a gente está sempre batalhando aí para continuar existindo. Afinal de contas, nós somos uma mídia independente que não aceita dinheiro de patrões, de empresários, e que somos financiada e construída exclusivamente pela força militante de ativistas como eu e você, que querem continuar existindo mídias independentes a serviço da classe trabalhadora. E para a gente poder continuar colocando a luta de classes na sua mão, não deixa de contribuir aí no nosso Pix, campanhaed@gmail.com, com qualquer valor que você puder nos ajudar. E também fica aí o convite para seguir, compartilhar e divulgar todas as nossas iniciativas que vão muito além do Falando em Marx, né? A gente tem vários outros programas aqui do Esquerda Diário, temos o Campus Virtual com uma série de cursos e palestras sobre marxismo, sobre luta da classe trabalhadora, das mulheres, das negras e negros e dos LGBTs. Temos também o nosso portal de notícias, né, que é o esquerdadiario.com.br, e temos uma série de outros programas aí com todas as temáticas que vocês puderem imaginar, sobre a luta da classe trabalhadora, sobre análise nacional, né, o Brasil não é para amadores. Então, fica aí o convite para vocês também seguirem as nossas outras ferramentas, nossos outros programas. E esse vídeo de hoje você já pode em 3, 2, 1, curtir e compartilhar. É isso aí, galera. Também lembra aí de deixar os comentários de vocês para a gente poder dialogar nos próximos programas, próximas edições, sugestões de temas e questionamentos que vocês possam ter sobre esse debate que a gente está fazendo no vídeo de hoje. Bom, esse vídeo, gente, ele está baseado num artigo que eu mesma escrevi no livro Mulheres Negras e Marxismo, publicado pelas edições Iskra, né, que é um livro que é organizado por mim, pela Odete Cristina e pela Carolina Cacau. E ele foi motivado, obviamente, por um debate que é um debate permanente, né, dentro do movimento negro e dentro do movimento da própria classe trabalhadora. Eu recebo ainda muitos relatos de pessoas que me perguntam sobre esse tema da identidade negra, né? E no artigo eu começo com um recado que eu recebi numa rede social de uma internauta aí, uma usuária do Instagram. Ela me deixou o seguinte recado: eu cansei de ter que sempre falar de coisas ruins que aconteceram comigo para legitimar minha negritude para a sociedade. No fim das contas, eu passo pelos mesmos abusos, meu corpo é objetificado da mesma forma, eu sou estereotipada igual. No pós-abolição, existiu um debate bastante grande com visões divergentes sobre a presença e o papel do povo negro e seus reflexos na sociedade brasileira. Uma visão era que considerava a mestiçagem como algo negativo, que levaria à falência da nação, né? E um dos seus grandes expoentes era o médico baiano Nina Rodrigues, né? Que se baseou nas teorias eugenistas da época, defendendo a ideia de que a mistura das raças levaria a uma degenerescência coletiva, né? Uma piora das características da população, já que ele considerava o negro numa fase de desenvolvimento anterior ao branco. E um outro expoente dessa visão é o Euclides da Cunha, né, que na sua obra Os Sertões oscilava entre considerar o mestiço um forte, né, ou um desequilibrado,
mas terminava por defender, né, que a mestiçagem extremada era um retrocesso para a formação da sociedade brasileira. A outra visão, denominada romântica, é representada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, o IHGB, um laboratório ideológico do Império, que ele idealizava, né, esse instituto, os aspas bons nativos, inspirados na teoria do filósofo Rousseau, para defender a ideia de que o nosso país se assemelhava a um grande e caudaloso rio, onde se misturavam brancos, pretos, amarelos de forma harmoniosa e sem conflitos, né? Então, como se não houvesse uma história de 400 anos de luta e resistência contra a escravização colonial de negros e de indígenas, né? E posteriormente aos anos 30, o mestiço ele se transformou num ícone nacional. Então, se antes a miscigenação era vista como um problema e era necessário buscar o branqueamento da nação, agora, após anos 30, o que a gente vai ver é a miscigenação sendo valorizada como uma marca do que define ser brasileiro. Um processo de valorização de uma cultura diversa, enquanto na prática negros, indígenas e seus descendentes continuavam sendo alvos de preconceito, né? E é dessa visão que se gesta o mito da democracia racial. Então, todas essas teorias da miscigenação, elas se davam, é claro, a partir das contradições da luta de classes e das necessidades da classe dominante de atenuar os conflitos para manter a sua dominação. O que significava tentar apagar da história a luta e resistência do povo negro, apagando o peso da identidade negra na própria conformação do que seria vendido como a ideia de uma identidade nacional. Né? A retórica da democracia racial, que por um lado reivindica a presença negra e indígena na cultura nacional, para com a outra mão tirar ou negar esses direitos, né? Reparação histórica, outras medidas que reconheceriam a violência empregada na formação da história do país, não consegue ser resolvida através exclusivamente da garantia de direitos, um recurso comum, né, ao se denunciar a tese como mito, né, dizer, é um mito a tese da democracia racial, então para poder ter igualdade é preciso garantir direitos. Ou seja, a exigência de uma verdadeira democracia racial perpassou os escritos de muitos intelectuais que denunciaram a tese da democracia racial, né, que foram pioneiros dessa denúncia. E a luta por direitos elementares ela é fundamental, como parte de um enfrentamento mais profundo com uma ordem social que legitima essa ideologia e que diz que não existe racismo porque todos somos parte do que é povo brasileiro. As formas da democracia possível num país estruturalmente dominado pelos interesses do imperialismo variam no grau do seu autoritarismo, né? Ou seja, quanto mais autoritarismo tem, menos direitos vão ser concedidos ou mais direitos vão ser arrancados, né? Mas não conseguem se desvincular do racismo como ferramenta de divisão de uma classe trabalhadora que é profundamente explorada. Então vamos aí debater essa divisão da nossa classe. Eu trouxe para vocês aqui um poema que é um poema do Mário de Andrade. Mário de Andrade, desiludido com a tese da democracia racial. Ele diz o seguinte: um negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro, passa e torna a ficar branco. Os institutos de pesquisa brasileiros oficiais, como o IBGE, nunca reconheceram a existência da identidade negra. Então, a gente é obrigado, na autoidentificação, a escolher entre os termos preto e pardo. Os indígenas, para poderem se autodeclarar indígenas, têm uma série de bloqueios e burocracias. Então, muitos indígenas também são forçados a se autodeclararem pardos, ao invés de se autodeclararem indígenas, né? Então, além dessa confusão semântica, outras se incluem, né, nesse processo doloroso do reconhecimento da identidade. Então, muitas negras, negros e indígenas são forçados pela ideia de que branquear é moralmente melhor. Né? Uma enorme massa negra no curso da História Nacional buscou incorporar uma autoidentificação que aproximasse de uma declaração de si como branco, ainda que estejam vivenciando o racismo. Olha o que explica o Kabengele Munanga. Parece simples definir o que é negro no Brasil, mas, num país que desenvolveu o desejo de branqueamento, não é fácil apresentar uma definição de quem é negro ou não. Há pessoas negras que introjetaram o ideal de branqueamento e não se consideram como negras. Assim, a questão da identidade do negro é um processo doloroso. Os conceitos de negro e de branco têm um fundamento etnossemântico, político e ideológico, mas não um conteúdo biológico. Politicamente, os que atuam nos movimentos negros organizados qualificam como negra qualquer pessoa que tenha essa aparência.
Nesse sentido, a reivindicação do branqueamento, a ideia que percorreu o século XX no Brasil, que estimulava a vinda de europeus para tornar o país branco, por parte da burguesia nacional, levou a que se dificultasse o processo do reconhecimento de si como negro. Então, nomear-se negro, mais do que ser uma identidade por décadas inexistente nos centros de pesquisa e de identificação no Brasil, é também um ato que perpassa processos de individuais particularmente complexos. É possível que alcançar esse reconhecimento de si como parte desse grupo exija, por vezes, a subversão de um sentido comum do que ser negro de que ser negro é moralmente ruim. Ou seja, em primeiro lugar, reconhecer o direito à autodeclaração de todo indivíduo que se reconheça como negro e queira afirmar essa identidade é um processo muito importante, defender o direito à autodeclaração. Num país que é marcado pelo racismo e pelo mito da democracia racial, esse ato de total liberdade do indivíduo é um ato extremamente democrático e muito importante. Nesse sentido, a gente se afasta totalmente das ideias coloristas, que buscam definir os contornos da opressão racista, diferenciando as tonalidades de pele dos negros, como se a diferença entre elas gerasse algum benefício para os negros de pele mais clara. Foi só em 2010 que, com a publicação do Estatuto da Igualdade Racial, se reconheceram pretos e pardos como negros. Mas isso não fez com que esses setores estivessem separados estatisticamente frente ao racismo. Como vai explicar a jornalista Bianca Santana, no seu artigo Nossa Negritude de Pele Branca Não Será Negociada, ela diz o seguinte: segundo dados divulgados pelo IBGE em 2017, enquanto o rendimento médio real de um trabalhador branco era de R$ 2.660 e dos pretos era de R$ 1.461, o do pardo era de R$ 1.480. Percebem a vantagem social? Ela pergunta ironicamente, tá, gente? Bom, esses dados, eles mostram o que muita gente expressa nas redes sociais, como esse relato que eu li logo no começo do episódio de hoje, que a pele clara, ela não elimina o racismo, apenas dificulta a identidade. Tá claro isso? Vou repetir. A pele mais clara não elimina o racismo, apenas dificulta a identidade. E aí estão os números. Pretos e pardos, categorias fabricadas pelos institutos de pesquisa, vivem as mesmas marcas sociais do racismo. E essa divisão fabricada, ela tem história. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Haiti. Esse país ele foi palco da primeira Revolução Negra no mundo, que inclusive esse ano completa 230 anos, e colocou em questionamento, quando aconteceu, a ideologia burguesa no seu nascimento, junto com o questionamento à escravidão. Se exigia no Haiti liberdade, igualdade e fraternidade, incorporando o discurso iluminista que vinha da sua metrópole, França. E, ao mesmo tempo, se separava dessa reivindicação, já que a revolução no outro continente não tinha impedido que a escravidão seguisse viva nas colônias. A vitória do povo haitiano percorreu as Américas, instalando medo, pânico de rebeliões, instalando medo, pânico nas burguesias nacionais de que houvessem rebeliões desse tipo também nos seus países. E inundando aí, como a gente já sabe, porque tem muitos relatos da referência que a Revolução Haitiana gerou não só nos escravizados negros, mas também nos escravizados indígenas. E no Brasil esse medo foi avassalador. Por quê? Porque a grande maioria da população aqui era negra e indígena e era escravizada. Então vocês imaginam o medo de uma elite dominante diante da possibilidade de se repetir no nosso país o que aconteceu no Haiti, já que a composição populacional era bastante parecida. Esse medo da possibilidade da luta de classes é uma das bases da tese do branqueamento racial. Esse medo de que essa maioria negra pudesse se rebelar. Uma das formas de poder tentar se atenuar isso era diminuir a diferença populacional, de composição populacional entre negros e brancos. Então, os europeus chegavam no Brasil para formar uma camada proletária ultra explorada, porém branca. Chegaram a teorizar, inclusive, sobre o desaparecimento da população negra, manifestando o desejo de que em 2012 a nossa população fosse composta por 80% de brancos, 20% de mestiços e nenhum negro. Quem diz isso é a Lilia Schwartz, também nesse livro Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário,
baseado num discurso de 1912 do Gobineau, que foi um importante defensor da tese do branqueamento, né? Ele faz essa previsão que era quase um sonho da burguesia nacional brasileira. Ou seja, nada mais distante do que é a verdade do Brasil, que é o país mais negro fora do continente africano, né? Não em composição populacional, mas em número populacional. Uma tese diferente buscou também suavizar a presença negra no Brasil, né? O processo real de mestiçagem que ocorreu no nosso país, que combinava métodos violentos, né, com o desenvolvimento natural da mistura entre os povos, né? Porque é natural que quando chegue uma massa branca europeia que ocorram casamentos, criação de famílias, filhos, né, etc. Eu mesma sou produto desse encontro, né? Que no meu caso foi de forma pacífica, mas também houve, né, o estímulo à miscigenação pela via do estupro, da violência às mulheres negras, né? E esse processo de mestiçagem real, ele foi utilizado para promover a ideia de que negras e negros teriam sido substituídos pelo povo mestiço, nem branco, nem negro, né? Que também não seria vítima do racismo, segundo essa tese, né? Uma ilusória e enganosíssima superação das raças, né? Que conduziria o Brasil a um país sem racismo, sem negros e sem racismo. Então, essa promoção de um projeto de país que superaria as contradições raciais através seja do branqueamento, seja da formação de um povo mestiço, se expressou tanto na teoria quanto na política e na arte. Então, a gente vai ter romances como Iracema, Macunaíma, que de distintas formas, né, saúdam essa mescla superadora do povo brasileiro. Então, aqui a gente volta novamente para o professor Kabengele Munanga. Ele diz o seguinte: podemos observar que o conceito de raça, tal como o empregamos hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois, como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada, a relação de poder e de dominação. A raça, sempre apresentada como categoria biológica, isso é natural, é de fato uma categoria etnossemântica. De outro modo, o campo semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra. Por isso que o conteúdo biológico, por isso que o conteúdo dessas palavras é etnossemântico, político-ideológico e não biológico. Por isso que toda vez que se debate que alguém não é negro porque tem a pele mais clara, o que a gente precisa analisar ali é o efeito sociológico, etnopolítico e ideológico. Porque se do ponto de vista das relações sociais existe um tratamento racista a esse indivíduo, por que não dizer que ele é negro? Ou se existe um tratamento diferente a esse indivíduo, porque ele tem uma pele, uma aparência diferente, por que não reconhecer a sua identidade indígena? Né? Só pode ser para nos separar. O branqueamento, que é a forma brasileira, né, da eugenia, e a mestiçagem como superadora do racismo são duas teses que perpassam a formação da identidade nacional brasileira e concorrem ainda hoje pela sua predominância, né, no discurso político sobre o racismo. Então, têm sido corriqueiras, né, as declarações de distintos atores do regime político brasileiro, fruto do golpe institucional, né, muito importante dizer, que buscam fortalecer, por exemplo, a ideia de que não haveria racismo no Brasil, né? A gente já ouviu Bolsonaro, já ouviu Mourão falando isso, articulando uma resposta ao movimento internacional de luta negra, né? Importante também saber que não dizem isso à toa, dizem porque tem medo da nossa luta. É um processo de luta internacional que se apoia justamente na denúncia da existência do racismo, e o que esses setores vão fazer para responder esse processo de mobilização internacional é promover novamente o discurso de Estado e a negação do racismo tal qual se fez durante a primazia da tese da democracia racial. Né, o Mourão, por exemplo, frente ao assassinato do Nego Beto pelos seguranças do Carrefour em Porto Alegre, um dia antes do Dia da Consciência Negra de 2020, ousou dizer que não existe racismo no Brasil. Né, ele disse isso porque, nas palavras dele, né, eu digo para vocês o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos. Racismo tem lá. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos e na escola em que eu morei lá, o pessoal de cor andava separado. Eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente e fiquei impressionado com isso aí. Ele consegue negar o racismo sendo racista, né? Bom, no mesmo momento, o Bolsonaro fez uma declaração dizendo que, como homem, como presidente, sou daltônico, todos têm a mesma cor. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras, existem homens bons e homens maus.
No texto, né, que foi disponibilizado nas redes sociais dele, no mesmo dia 20 de novembro que o Mourão falou essa asneira, o Bolsonaro exalta o país miscigenado. Olha lá. O militar que maneja, né, esse racismo explícito para negar o velado e o presidente que nega o racismo pela miscigenação articulam em duas frentes a recuperação justamente das teses racistas que impactam na enorme dificuldade de perceber tanto o racismo quanto de reivindicar uma identidade negra, preparando o terreno para dividir dentro das fileiras operárias aqueles trabalhadores que clamam aos seus companheiros que se somem no combate contra a opressão racial. Então, referências intelectuais, né, por isso que, portanto, né, referências intelectuais como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Solano Trindade, né, entre outros, dedicaram uma enorme parte da sua trajetória intelectual para desmontar a farsa de que existiria democracia racial aqui ou de que a mestiçagem teria gerado uma realidade intermediária entre negros e brancos, né, os pardos, que aí oculta, né, também uma identidade indígena, que não consegue se autodeclarar por toda a burocracia, como eu já disse. Uma camada intermediária de miscigenados, os pardos, que não sofreria racismo. Olha só. Então esse setor ele vai se colocar contra isso. E com esse vídeo, e com esse livro, né, que a gente publicou, Mulheres Negras e Marxismo, o que a gente está buscando fazer é recuperar esse combate, o que passa necessariamente por negar teses como o colorismo, que apesar de se postularem como teses antirracistas, tratam a realidade do racismo como uma experiência quantificável pelo tom de pele, individualizando a experiência do racismo, que é uma técnica bastante liberal, né? A técnica de tratar os problemas como problemas individuais e não problemas de massas. De certa forma, afirmando também, com o colorismo, a tese da mestiçagem como anuladora do racismo. Ou seja, nesse momento, coloristas e defensores da tese da democracia racial andam de mãos dadas, minha gente. Ou seja, nesse momento da negação do racismo aos setores que têm a pele mais clara, sejam eles indígenas ou negros, o que os coloristas fazem é dar as mãos para os defensores da tese da democracia racial. Esses intelectuais que eu citei anteriormente, eles tinham um entendimento muito mais profundo sobre as contradições em torno da identidade racial do que qualquer teoria neoliberal, como o colorismo, pode ter. Que atuam essas ferramentas, né, o colorismo, outras ferramentas neoliberais, atuam como ferramentas de divisão entre os próprios negros. Esses intelectuais, citados anteriormente, foram pioneiros nos debates críticos sobre os efeitos do racismo em negros, tanto de pele clara como de pele escura. E é preciso dizer, né, acompanharam na época deles um processo de massas de reconhecimento da identidade negra e indígena que se opunha à tese da democracia racial, porque via essa tese da democracia racial se tornando fermento e discurso ideológico para as atrocidades da ditadura militar. Né? A tentativa de negar a identidade negra foi uma das tentativas mais decididas do regime ditatorial brasileiro. Ou seja, esses setores contra a ditadura cívico-militar no Brasil percebiam a necessidade de reivindicar a sua própria identidade negra, mesmo tendo a pele clara, de reivindicar essa identidade indígena, mesmo tendo a pele mais clara. E esse processo massivo de reconhecimento da identidade negra e indígena, ele pode ser verificado nas proporções que tomam aspectos da cultura negra estadunidense no Brasil e no tamanho dos bailes black que existiam aí espalhados pelas periferias brasileiras. E basta falar de baile black em qualquer família negra brasileira que a gente vai ver surgir fotos, histórias, bilhetinhos, festas de 15 anos, um monte de eventos que aconteciam dentro desses espaços de identidade negra no Brasil. Totalmente em contramão do discurso de Estado, né, que era um discurso de negação da identidade. E não é à toa, inclusive, que na transição para a democracia, em 1988, é fundada a Fundação Palmares, como um adendo oficial do Ministério da Cultura, sendo, portanto, aí um produto óbvio da luta negra, com uma tentativa por parte do Estado brasileiro de institucionalizar o resgate cultural e de resistência quilombola, buscando ter algum nível de controle sobre isso que ali no fim da década de 80 já se percebia que poderia virar um enorme rebuliço e um enorme potencializador da luta de classes. As massas negras, que todos esses intelectuais reconheciam
ser a soma do que as instituições do Estado chamavam de pretos e pardos, reconhecendo inclusive que dentro dos pardos existe uma camada indígena que é negada do direito à sua autoidentificação, esses intelectuais eles percebem que as massas negras estavam sendo privadas do seu direito à identidade racial, o que leva a um problema importante, que é a dificuldade de se opor a um inimigo, porque ele fica invisível. Por outro lado, a tese da democracia racial sozinha, ela é relativamente frágil como mecanismo de divisão das fileiras operárias entre negros e brancos, se a gente comparar, por exemplo, com o que foi as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que diretamente impediam o convívio nos mesmos bares, ônibus, transporte de todo tipo, restaurantes, né, segregava tudo. As contradições do racismo no Brasil ser mais escondido, muito mais antes do que agora, né, quando distintos institutos de pesquisa já verificaram o reconhecimento massivo da identidade negra e a existência do racismo, é unilateral a visão que considera apenas o racismo velado como obstáculo para a conformação de uma identidade negra de massas. Né? Com medidas de combate ideológico e político no seio da classe trabalhadora, a vanguarda consciente teria sido capaz de alastrar o ódio antirracista no Brasil de forma avassaladora e com certa mobilidade, né? Porque é um tema que se discute nas fileiras da classe trabalhadora brasileira, ainda mais quando a gente pensa numa classe trabalhadora que teve essa experiência com a ditadura, né? De contestar a ditadura também com a identidade negra, né? Ainda mais frente também ao histórico de luta negra dos séculos anteriores e da presença constante de eventos que reafirmaram a existência do racismo no Brasil, como essa semana foi essa cena bizarra do policial acorrentando um homem negro, né, na motocicleta e fazendo o cara caminhar na velocidade, correr, né, na velocidade da motocicleta aqui em São Paulo. Então, muitos desses intelectuais terminam, de certa forma, por absolver a política de conciliação de classes e a falta de uma política hegemônica por parte das direções de esquerda e do movimento operário no Brasil, como o PT e o PCdoB, tratando como se a divisão da classe se justificasse exclusivamente pela tese da democracia racial, quando, na verdade, essa divisão ela é retroalimentada a todo momento em que as direções burocráticas dos sindicatos atuam para impedir que o debate da questão negra se instale dentro da classe trabalhadora e possa se tornar, inclusive, justificativa para distintos levantes e greves e ações públicas, né, da classe trabalhadora, ações políticas da classe trabalhadora. Nesse sentido, a luta contra a burguesia como classe é decisiva para um antirracismo profundo, né? Nesse marco, a gente tem que lutar contra todas as formas de opressão, no cotidiano da luta da nossa classe e também da juventude, né? Com uma política de unidade das fileiras operárias, como quando os trabalhadores efetivos da USP, por exemplo, se lançaram como apoiadores ativos das lutas das trabalhadoras terceirizadas, né, da mesma universidade que eles, ou quando distintas categorias operárias se somaram ao combate contra a violência policial racista nos Estados Unidos, exigindo a expulsão dos policiais dos seus sindicatos. Olha que ação impressionante. Né? Foram mais de 500 demonstrações operárias nos Estados Unidos exigindo justiça para o George Floyd, inclusive de categorias majoritariamente brancas. Em meio a esse processo, o ódio contra a opressão racial da memória da população brasileira vai ser a maior fortaleza da classe trabalhadora do nosso país, né, e uma injeção de ânimo nos setores oprimidos e explorados do mundo inteiro. Uma política de unidade das fileiras operárias seria obrigada a combater todos os aspectos do racismo velado brasileiro e contribuiria também para o desenvolvimento, né, para o desabrochar sem receio e com toda energia da identidade negra e indígena da nossa classe. Né? Somos negros e indígenas. E isso é importante dizer para que a gente possa nomear o nosso inimigo. Né? Mas nomear a nossa identidade é um passo de uma caminhada muito longa, que também é composta pela superação da separação entre econômico e político, ideológico, nas nossas lutas cotidianas. Né? É uma tarefa que vai precisar se contrapor com a tentativa permanente das burocracias sindicais de manter essa separação ocorrendo, né, nas nossas lutas. E essa é uma luta de toda a nossa classe contra o capitalismo, porque os contornos que delimitam o grau de opressão que a gente sofre todos os dias não são as diferentes tonalidades da nossa pele. Não são, tá? Mas sim a classe social a qual a gente pertence. É assim que a gente encerra o programa de hoje e muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Até mais!